Olá, amigos, meus cumprimentos, minha saudação a todos. O programa de hoje é dedicado ao grande radialista concordiense de vida, um paranaense que veio do Paraná para a Concórdia para ser um locutor de rádio. A nossa homenagem de hoje é para o César Luiz Piquetti. Ele que tem programa de rádio em Concórdia há mais de 30 anos. Ele só não foi um programa de entretenimento, mas foi um programa do qual ele serviu à comunidade. Então eu posso dizer parabéns a você, César Luiz, pelo serviço prestado à comunidade, ao bem que tu fizeste. Concórdia te abraça e te agradece pelo belo trabalho prestado aqui para nossa gente. O assunto de hoje não tem nada a ver com a homenagem ao meu homenageado. A homenagem inicial é um ponto específico que eu faço em reconhecimento a este profissional. E o assunto agora em diante, então, é outra coisa. Nós vamos falar hoje da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi criada por um comunista chamado Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Então a CLT é uma lei estúpida, burra, atrasada e fora de qualquer contexto. Por que eu digo isso? Porque eu tenho coragem e sei o que eu estou falando. A CLT tem escravizado a classe trabalhadora e tem emburrecido os nossos empregadores. Por quê? A CLT é uma lei que vem de cima para baixo. Lá na época do comunismo, na época que tentaram implantar o comunismo no Brasil, pode ser que ela tenha sido útil, certo? Mas os nossos deputados, como já falei nesse canal, os nossos senadores, eles não estão preocupados em você, na gente do Brasil. Eles estão preocupados em se perpetuar no poder e ganhar aqueles polpudos salários e não fazer nada. Essa é a ficha que eu passo dos nossos deputados e senadores. Mais de 80% deles pendurados na justiça com processos de corrupção. Talvez se salve 20%. Queira Deus que seja mais este número. Mas, final, voltando então à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Este livrão aqui, que para mim é uma coisa retrógrada, uma coisa atrasada, uma coisa estúpida. Por que eu digo isso? Porque não dá oportunidade para o trabalhador se expressar, negociar com o empregador e também não dá a possibilidade do empregador negociar com os seus funcionários. É uma coisa estúpida, burra, nojenta que vem do governo federal, né? Que está e por longa data estragou as relações de trabalho entre patrão e empregado. Só existe no Brasil essa porcaria. Só existe no Brasil essa situação amarada de que o empregado não tem autonomia e muito menos o patrão. E tem aí o ladrão que colocaram na presidência da República, o ladrão que o mundo conheceu, Luiz Inácio Lula da Silva, que costumeiramente costuma jogar empregados contra empregador. E por causa disso, criou milhares de sindicatos ao longo da história para exatamente tumultuar uma forma estranha, dizendo que ajuda
o trabalhador ou ajuda o empregador. Então, a CLT está sendo um problemão para as relações de trabalhos na vida em geral dos brasileiros. Precisa ter coragem. Se os nossos deputados fossem, de verdade, servidores do povo, se fossem realmente os portadores da voz do povo, eles teriam mudado isso já. Só como disse antes, eles não estão preocupados com o povo. Eles estão preocupados com eles. Eu tenho um dado aqui que é um pouco ultrapassado, mas está disponível na internet se vocês querem consultar. É um dado do número de sindicatos existente na Argentina, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil. Então vejam bem, na Argentina tem 91 sindicatos. No Reino Unido tem 168. Nos Estados Unidos, país subdesenvolvido, 190 sindicatos. No Brasil, pasmem, 17.289 sindicatos. E que eu julgo isso? Eu julgo que são diretórios do PT. Todos os sindicatos de trabalhadores, por onde eu passei, foram enganados por esse sistema petista e comunista que tem aí no Brasil. Ao entrar nesses sindicatos, você se depara com a fotografia do Lula. E muitas vezes o Lula e a Dilma e o Che Guevara. Não podia ter nada pior que isso. Então, o nosso respeito, o nosso carinho a você empregador, o nosso respeito, o nosso carinho a você trabalhador. Nós estamos todos juntos. Nós estamos produzindo, trabalhando para sustentar Marajás, para sustentar os privilégios dos nossos homens públicos. O Lula tem a capacidade, e não acontece nada, de gastar 1 milhão por mês do cartão corporativo e não acontece nada. Os deputados não falam nada, ninguém fala nada, o Ministério Público não fala nada e está tudo certo. Onde é que vamos parar? Que justiça é essa? Né? E mais, como eu falava que está tudo engessado, está tudo ruim, essa situação, um dado aqui também, já um pouco ultrapassado, mas está disponível aí para vocês verem. Porcentagem do seu salário destinado para impostos. 41,4% do seu salário fica nas mãos do governo. E você que trabalha e sua e labuta ganha 58,6% do seu salário. Sobra! E daí, o ruim, que a imprensa fala aí, são os empregadores, né? Então, 41,4% fica para os cofres públicos. Entre imposto de renda na fonte, contribuição social, sindicato, INSS e tudo mais que é descontado da sua folha de pagamento, que você sabe disso. Então, nós precisamos eliminar de vez a CLT do Brasil. E daí criar relações de trabalho entre patrão e empregado, relações dignas. O que eu defendo, sim, são as ações da medicina ocupacional. Isso é importante tanto o empregado como empregadores que se importam nisso, porque isso é saúde pública. Agora, o resto não pode ser assim, não pode continuar assim, não tem por que existir a CLT. Atrás da CLT, dessa porcaria chamada CLT, se criou o Ministério do Trabalho. Lá tem tantos juízes ganhando um monte de dinheiro às custas de quem trabalha. Toda uma estrutura, na minha opinião, burra, que defende uma lei burra. A justiça do trabalho é séria, não é burra. O que é burra é a lei que eles têm que defender, porque são obrigados a defender. Porque está em vigor essa lei aí. Então, eu sempre falo que a nossa última esperança é a justiça. E a justiça do trabalho também é a nossa última esperança para regular as relações de trabalho. Então, eu sinto muito dizer isso para vocês. E é só uma pessoa que sabe o que está falando e que tem coragem no que fala para informar essa situação muito ruim
que estamos vivendo no Brasil. Então, me ajudem, se puderem compartilhar, comentem, se puderem mandar para os deputados, para que alguém faça alguma coisa para a classe trabalhadora desse país. Isso sim é ajudar a classe trabalhadora. É tirar aqueles 41,4% que o governo leva e deixar no bolso do trabalhador. Isso é dignidade. Isso é seriedade e isso é humanidade. Então pense nisso e a gente se encontra a qualquer momento aqui pelo canal. Tchau, fiquem bem.